Bem-vindos a mais um vídeo do Pérolas da Escritura. Um poderoso exército se prepara para atacar Israel. A profecia será cumprida. Os capítulos 38 e 39 de Ezequiel oferecem uma das previsões mais notáveis, mais difíceis de compreender, na Bíblia. Esses capítulos falam de uma invasão ao norte de Israel que chegará como uma tempestade e cobrirá a terra como uma nuvem. Israel parecerá estar condenado, mas Deus intercederá nesse ataque. Ezequiel 38, 8, 16. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra que foi restaurada da espada e que foi congregada dentre muitos povos, aos montes de Israel, que sempre estavam desertos, mas aquela terra foi tirada dentre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Então subirás, virás como uma tempestade, farás como uma nuvem que cobre a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Deus: naquele dia, surgirão pensamentos no teu coração, e maquinarás um mau desígnio. Dirás: subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei sobre os que estão tranquilos, que habitam seguros, todos eles habitam sem muros, e não têm nem ferrolho, nem portas, para tomar o despojo e arrebatar a presa, para estender a mão contra as terras desertadas que agora se acham habitadas, e contra o povo que foi congregado dentre as nações, que tem gado e bens, e que habita no meio da terra. Sebá, Dedã e os mercadores de Tarsis, e todos os seus viõezinhos, te dirão: vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste o teu bando para arrebatar a presa? Para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e os bens, para tomar grande despojo? Portanto, ó filho do homem, profetiza e dize a Gog: assim diz o Senhor Deus: naquele dia, quando o meu povo Israel habitar seguramente, não o saberás tu? Virás, pois, do teu lugar, do extremo norte, tu e muitos povos contigo, todos eles montados a cavalo, uma grande companhia, e um exército poderoso. E subirás contra o meu povo Israel como uma nuvem para cobrir a terra. Acontecerá no fim dos dias, que eu te trarei contra a minha terra, para que as nações me conheçam, quando eu me santificar em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Porque nos é dito que a invasão de Gog ocorrerá nos últimos anos ou dias. Essa profecia poderia ser cumprida na primeira parte da tribulação. Isso se dá porque o anticristo terá uma solução para o dilema do Oriente Médio e assinará um acordo de paz de 7 anos com Israel. Durante a tribulação, os judeus poderão reconstruir seu templo e viver em segurança na sua terra. Nesse momento, a invasão ocorrerá. Deus havia prometido reviver Israel dos mortos através da visão que Ezequiel recebeu do Vale de Ossos Secos. Como exilados na terra estrangeira da Babilônia, os israelitas haviam perdido a fé, mas Deus assegurou-lhes que voltariam a viver como uma nação. Agora, o Senhor continuava a transmitir a maravilhosa esperança e o futuro que Ele tem para os filhos de Israel. Ezequiel 37, 1, 10. A mão do Senhor veio sobre mim, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E Ele me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então, Ele me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E Ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como Ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo grande. A intenção de Gog. O capítulo 38 nos apresenta Gog e Magog. O nome Gog refere-se ao líder da terra de Magog. Somos simplesmente informados de que esses eventos ocorrerão nos últimos dias.
A invasão de Israel virá do norte, conforme a palavra de Deus. Ezequiel 39:2. Eu te farei virar, e te conduzirei, e te farei subir do extremo norte, e te trarei aos montes de Israel. Ezequiel 38:4-6. Por isso, eu te farei virar, e porei anzóis nos teus queixos, e te farei sair com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos magnificamente, uma grande multidão, com pavês e escudo, manejando todos a espada. Persas, etíopes e os de Pute com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do extremo norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Gog não agirá sozinho nesta invasão, mas será auxiliado por uma coalizão de nações. Muitos estudiosos da Bíblia acreditam que Gomer se refere à Alemanha, enquanto Togarma se refere à Turquia. Em termos dessa coalizão, esses países acreditarão estar no comando. O ataque da coalizão, segundo Deus, tem o objetivo de saquear e destruir Israel. Esse conceito não é recente, mesmo agora, muitos países do Oriente Médio se opõem abertamente a Israel. Qualquer país que seja amigo de Israel é visto como inimigo por esses países. Ezequiel 38:19-23. Porque no meu zelo, no fogo do meu furor, eu disse certamente naquele dia haverá um grande tremor na terra de Israel, de tal sorte que tremerão diante da minha face os peixes do mar, e as aves do céu, e os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra, e os montes serão derrubados, e os precipícios desmoronarão, e todos os muros desabarão por terra. E chamarei contra Gog a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Deus, a espada de cada um se voltará contra seu irmão. E pleitearei com ele por meio de peste e de sangue, e farei chover sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele, uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre. Assim eu me engrandecerei, e me santificarei, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Deus nos informa que permitirá essa invasão para que as nações do mundo sejam compelidas a reconhecer quem Ele é, quando Ele intervier e manifestar sua justiça. O Senhor expressa sua fúria contra essa invasão. A linguagem no versículo 19 é reminiscente de um terremoto ou talvez de uma bomba nuclear. No versículo 20, observamos as consequências do desastre. Calamidades naturais, confusão e terror serão usados por Deus para eliminar esses invasores. Quando ele terminar com Gog e sua coalizão, todos saberão que Deus está no controle. Ezequiel 39:1-6. E tu, filho do homem, profetiza contra Gog e dize assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Roz, Meseque e Tubal. Far-te-ei virar e te conduzirei, far-te-ei subir das partes mais remotas do norte e te trarei aos montes de Israel, derrubarei o teu arco da tua mão esquerda e farei com que as flechas caiam da tua mão direita. Cairás sobre os montes de Israel, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, eu te darei por alimento às aves de rapina de toda espécie e aos animais do campo para serem devorados. Cairás em campo aberto, pois eu falei, diz o Senhor Deus. Ezequiel 39:1-6. E tu, filho do homem, profetiza contra Gog e dize assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Roz, Meseque e Tubal. Far-te-ei virar e te conduzirei, far-te-ei subir das partes mais remotas do norte e te trarei aos montes de Israel, derrubarei o teu arco da tua mão esquerda e farei com que as flechas caiam da tua mão direita. Cairás sobre os montes de Israel, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, eu te darei por alimento às aves de rapina de toda espécie e aos animais do campo para serem devorados. Cairás em campo aberto, pois eu falei, diz o Senhor Deus. E enviarei fogo sobre Magog e sobre aqueles que habitam em segurança nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. O capítulo 39 continua a nos informar sobre a destruição da aliança de países com um foco em Gog e na terra de Magog. O Senhor começou enfatizando sua oposição a Gog, e depois mostrou a aniquilação total da coalizão. 5/6 do exército invasor de Gog serão derrotados, e suas armas serão inúteis contra o Senhor. Não apenas o exército invasor será aniquilado em Israel, mas Deus também enviará fogo sobre a terra natal de Gog, Magog, que também será destruída.
Ezequiel 39, 7, 15. Assim, farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel e não deixarei mais que profanem o meu santo nome. Então, as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus, este é o dia do qual falei. Então os que habitam nas cidades de Israel sairão e queimarão as armas, tanto os escudos grandes quanto os pequenos, os arcos e as flechas, as lanças e os dardos, e farão fogo com elas durante 7 anos. Não pegarão lenha no campo, nem cortarão dos bosques, porque queimarão as armas, e despojarão aqueles que os despojaram e saquearão os que saquearam, diz o Senhor Deus. O sepultamento de Gog. Acontecerá naquele dia que darei a Gog um lugar de sepultura em Israel, no vale dos que passam ao oriente do mar, e isso obstruirá os que passam, porque ali enterrarão Gog e toda a sua multidão, e chamarão o vale de Amon-Gog. Durante 7 meses a casa de Israel os enterrará, a fim de purificar a terra. De fato, todo o povo da terra os enterrará, e isso lhes trará renome no dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Deus. Separarão homens de ocupação contínua, que passarão pela terra, juntamente com outros, para enterrar os que restarem sobre a face da terra, a fim de purificá-la. Ao final de 7 meses farão uma busca. E os que passarem pela terra, ao verem um osso humano, colocarão ao lado dele uma marca, até que os coveiros o enterrem no vale de Amon-Gog. O nome da cidade também será Amona. Assim, purificarão a terra. Israel terá combustível suficiente para os próximos 7 anos, graças às armas. Serão necessários 7 meses para que Israel enterre os mortos. Equipes especiais serão encarregadas de encontrar e enterrar quaisquer corpos restantes. Ezequiel 39, 16, 8. O nome da cidade será também Amona. Assim, purificarão a terra. Uma festa triunfante. E tu, filho do homem, assim diz o Senhor Deus, fala a todo tipo de ave e a todos os animais do campo, reúnam-se e venham, ajuntem-se de todos os lados ao meu sacrifício que estou sacrificando para vocês, um grande sacrifício nos montes de Israel, para que comam carne e bebam sangue. Comerão a carne dos poderosos e beberão o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros e cordeiros, dos bodes e dos touros, todos eles cevados de Bazã. O Senhor fez uma predição comparável a uma contida em Apocalipse 19, 17 e 18. Sabemos que são eventos distintos porque Apocalipse se refere à Batalha de Armagedon. Não é também a mesma situação em Apocalipse 28 e N, quando Gog e Magog reúnem suas tropas dos 4 cantos da terra. Em Ezequiel, os exércitos são reunidos do norte. No Apocalipse, Gog e Magog aparecem após o milênio. O de Ezequiel é antes do milênio. São cenas separadas com descrições semelhantes. Apocalipse 19, 17 e 18. E vi um anjo que estava em pé no sol, e ele clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: venham e reúnam-se para o banquete do grande Deus, para que comam carne de reis, carne de comandantes, carne de homens poderosos, carne de cavalos e de seus cavaleiros, e carne de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. Apocalipse 28, 9. E sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, para juntá-las para a batalha, cujo número é como a areia do mar. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu da parte de Deus e os devorou. Ezequiel 39, 19, 29. Comerão gordura até se fartarem e beberão sangue até se embriagarem no meu sacrifício, que estou sacrificando para vocês. Vocês serão saciados à minha mesa com cavalos e cavaleiros, com homens poderosos e com todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. A restauração de Israel à terra. Eu colocarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu julgamento, que executei, e a minha mão, que pus sobre eles. Assim, a casa de Israel saberá que eu sou o Senhor seu Deus, a partir daquele dia em diante. E os gentios saberão que a casa de Israel foi levada ao cativeiro por sua iniquidade, porque foram infiéis a mim. Por isso, escondi deles o meu rosto e os entreguei na mão de seus inimigos, e todos caíram pela espada. De acordo com sua impureza e suas transgressões, eu os tratei e escondi deles o meu rosto. Portanto,
Assim diz o Senhor Deus: agora, trarei de volta os cativos de Jacó e terei misericórdia de toda a casa de Israel, e serei zeloso pelo meu santo nome. Depois que eles suportarem a sua vergonha e toda a sua infidelidade com que foram infiéis a mim, quando habitavam em segurança na sua terra e ninguém os fazia temer. Quando eu os trouxer de volta dos povos e os reunir das terras de seus inimigos, e for santificado neles aos olhos de muitas nações, então eles saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os enviou ao cativeiro entre as nações, mas também os trouxe de volta à sua terra, e não deixarei nenhum deles ainda cativo. E não esconderei mais o meu rosto deles, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Colocarei a minha glória entre as nações, afirmou Deus uma vez mais, e ele revelou o que indubitavelmente fará por Israel. A Bíblia deixa claro qual é o plano de Deus para a nação de Israel. De fato, o Espírito Santo revela o passado, o presente e o destino de Israel por meio do apóstolo Paulo. A invasão de Ezequiel 38:39 está ligado a esta profecia, o que acontecerá com o país de Israel nos últimos tempos, após Israel rejeitar e crucificar o Senhor Jesus Cristo. O relógio profético de Deus parou de contar. Romanos 9:1 Pois os filhos, ainda não sendo nascidos, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não pelas obras, mas por aquele que chama. Romanos 11:25 Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais sábios em vossa própria opinião, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Ezequiel 39:29 E não esconderei mais a minha face deles, porque derramei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Já estamos vivendo o que a Bíblia se refere como o tempo dos gentios, mas no final o relógio de Israel será reiniciado. Deus está dizendo que o país de Israel será salvo no final dos tempos. Segundo Ezequiel, Deus derramaria seu espírito sobre a família de Israel. Zacarias descreve isso como o espírito de graça e súplica. Quando Israel reconhecer Jesus, Deus realizará uma obra espiritual em seus corações. Lucas 21:4 E cairão a espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Romanos 11:26 E assim todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Zacarias 12:10 E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim, a quem traspassaram, e pranteá-lo, como quem pranteia por um filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Zacarias 13:1 Naquele dia, haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para a purificação do pecado e da impureza. Hoje, Israel não vê seu futuro, mas nós vemos. Vamos lembrar de orar pela paz de Jerusalém. Também lembremos de testemunhar aos nossos amigos judeus, porque Romanos 10 de dezembro de 13 ainda se aplicam aos judeus hoje. Salmo 1:2-6 Orai pela paz de Jerusalém, prosperem aqueles que te amam. Romanos 10:12-13 Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você já ouviu alguém falar sobre o anticristo e se perguntou o que isso significa? A Bíblia menciona o anticristo como alguém que virá nos últimos tempos para enganar as pessoas e afastá-las de Deus. Isso pode parecer um pouco assustador, mas é importante entender para que possamos estar preparados e permanecer próximos de Deus. Parte 1 Como está o mundo preparado? Na Bíblia, especialmente nos livros de Daniel e Apocalipse, aprendemos sobre essa figura que está por vir e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. Daniel 7:25. Ao longo da história, houve muitas pessoas mais como Caim, Faraó e Judas Iscariotes, mas o anticristo será pior que todos eles juntos. Seu objetivo será afastar as pessoas de Deus e ele causará muitos problemas para os crentes. A importância da vigilância. Por que devemos nos preocupar com isso agora? A Bíblia nos dá sinais para observarmos, para que saibamos quando o anticristo está chegando.
Jesus disse a seus seguidores em Mateus 24:4: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Isso significa que muitos serão enganados pelo anticristo e seus ajudantes, por isso precisamos ser vigilantes. Isso significa prestar atenção ao que está acontecendo no mundo e comparar com o que a Bíblia diz. Estamos vendo os sinais? Estamos permanecendo próximos de Deus em oração e lendo sua palavra? A vigilância nos ajuda a permanecer fortes e a não sermos enganados pelos truques e mentiras que virão. Características do anticristo. A Bíblia nos dá algumas pistas sobre como será o anticristo. Ele falará contra Deus e tentará mudar os tempos sagrados e as leis. Ele também tentará desgastar o povo de Deus, tornando suas vidas muito difíceis. A Bíblia diz: ninguém de modo algum vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto de culto, de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses 2:3-4. Ele agirá como se fosse maior que Deus e tentará fazer com que as pessoas o adorem em vez de Deus. Sinais da vinda do anticristo. Há sinais que podem nos dizer quando o anticristo está chegando? A Bíblia diz que sim. Por exemplo, 1 João 2:18 diz: filhinhos, já é a última hora, e, como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, por isso conhecemos que é já a última hora. Isso significa que muitas pessoas que agem como anticristo já estão aqui e mostram que o verdadeiro anticristo está chegando em breve. Precisamos estar atentos e prestar atenção ao mundo ao nosso redor. Há pessoas tentando afastar os outros de Deus? Há líderes que agem como se fossem mais importantes do que o anticristo? O reino do anticristo e a marca da besta. O anticristo será um líder poderoso e tentará controlar o mundo inteiro. Seu reinado será marcado por eventos terríveis e grande sofrimento para muitas pessoas. Em Apocalipse 13:1-2, a Bíblia descreve uma visão do anticristo: e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres, 10 diademas, e sobre as suas cabeças, nomes de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Essa visão nos mostra que o anticristo receberá muito poder de Satanás e governará de forma cruel e enganosa. A besta descrita em Apocalipse 13 está cheia de significados profundos. Os 10 chifres e as 7 cabeças representam líderes e reinos poderosos que apoiarão o anticristo. Isso nos ajuda a entender que o anticristo não estará sozinho, mas terá aliados que o ajudarão a espalhar seu governo maligno. Em Apocalipse 17 de dezembro de 13, explica: e os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam reino, mas receberão poder, como reis, por uma hora, juntamente com a besta. Estes têm um mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Isso significa que muitos líderes se unirão ao anticristo para ajudá-lo a alcançar seus objetivos. Oposição do anticristo a Deus. Uma das coisas mais terríveis que o anticristo fará é falar contra Deus e tudo que é sagrado. Ele tentará fazer com que as pessoas se afastem de Deus e o adorem em seu lugar, e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses, 3 anos e meio. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Apocalipse 13:5-6. Isso mostra como o anticristo usará suas palavras para atacar Deus e enganar muitas pessoas. Durante o reinado do anticristo, todos serão obrigados a receber uma marca especial na mão direita ou na testa. Essa marca mostrará que são leais ao anticristo e será necessária para comprar ou vender qualquer coisa, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Apocalipse 13:16-17 diz que esta marca é um sinal de compromisso com o anticristo e é frequentemente chamada de marca da besta. Os cristãos que se recusarem a aceitar a marca da besta enfrentarão severa perseguição.
Eles serão caçados, aprisionados e até mesmo eliminados por causa de sua fé. O anticristo também terá permissão para fazer guerra contra os santos, o povo de Deus, e para vencê-los, tendo autoridade e poder sobre toda tribo, povo, língua e nação. Apocalipse 13:7. Isso significa que os crentes enfrentarão muitos desafios durante esse tempo, mas devem permanecer fiéis a Deus. Conflitos familiares e de fé. O tempo do anticristo será particularmente difícil para as famílias. Alguns membros da família podem escolher seguir o anticristo, enquanto outros permanecem fiéis a Deus. Essa divisão pode causar grande dor e sofrimento, com famílias sendo separadas por causa das diferentes escolhas sobre a quem seguir. Apesar das dificuldades, somos encorajados a manter-nos firmes na fé, mesmo diante da perseguição e do sofrimento. Somos chamados a confiar nas promessas de Deus e a continuar acreditando em suas promessas. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Tiago 1:12. Permanecer fiel a Deus, mesmo quando é difícil, trará grandes recompensas. Esperança para os crentes. Embora o reinado do anticristo seja um tempo de grande tribulação, podemos ter esperança sabendo que não durará para sempre. Jesus prometeu que voltará e derrotará o anticristo. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma espada afiada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19 de novembro de 16. Esta passagem nos assegura que Jesus triunfará sobre o mal e estabelecerá seu reino. Ao entender os sinais e permanecer fiel, podemos estar preparados para o reinado do anticristo e manter-nos firmes na fé. Lembre-se, Deus está sempre conosco e nos ajudará a enfrentar qualquer desafio que encontrarmos. Parte 3: Decepção por falsos profetas. Identificando falsos profetas. Falsos profetas são pessoas que fingem falar em nome de Deus, mas na verdade ensinam coisas que vão contra a sua palavra. A Bíblia nos adverte para termos cuidado com esses enganadores. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7:15. Isso significa que os falsos profetas podem parecer bons por fora, mas suas intenções são prejudiciais. O Evangelho diluído. Uma maneira como os falsos profetas enganam as pessoas é pregando um evangelho diluído. Isso significa que eles podem falar sobre Deus e Jesus, mas omitem partes importantes, como o arrependimento e a necessidade de mudar nossas vidas. Eles podem dizer coisas que são fáceis de ouvir, mas não contam toda a verdade. Por exemplo, podem focar apenas no amor e nas bênçãos de Deus, mas ignoram a necessidade de nos afastarmos do pecado. Paulo advertiu Timóteo sobre isso em 2 Timóteo 4:3-4, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Estratégias dos falsos profetas. Falsos profetas usam várias táticas para enganar as pessoas. Eles frequentemente miram naqueles que são fracos, doentes ou novos na fé. Podem usar elogios, dizendo às pessoas o que elas querem ouvir para ganhar sua confiança. Também podem usar o medo, fazendo com que as pessoas acreditem que só eles têm a verdade e que todos os outros estão errados. A Bíblia nos adverte sobre isso em 2 Pedro 2:1-3 e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E, por avareza, farão de vós negócio com palavras fingidas,
sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. O perigo da enganação dos falsos profetas. A enganação dos falsos profetas pode causar grande dano. As pessoas que os seguem podem acabar afastadas de Deus, acreditando em mentiras em vez da verdade. Isso pode levar à morte espiritual, que é a separação de Deus para sempre. João 10 de outubro nos dá um aviso claro: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Falsos profetas agem como ladrões, afastando as pessoas da vida abundante que Jesus oferece. Como evitar ser enganado? Para evitar ser enganado por falsos profetas, os cristãos precisam ser vigilantes e discernir. Isso significa prestar muita atenção ao que está sendo ensinado e compará-lo com o que a Bíblia diz. Atos 17 de novembro elogia os bereanos por fazerem isso. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando diariamente as Escrituras para ver se estas coisas eram assim. Estudando a Bíblia e buscando a orientação de Deus, podemos discernir entre os ensinamentos verdadeiros e falsos. Uma das melhores maneiras de nos proteger contra falsos profetas é permanecer firmes na verdade da palavra de Deus. Isso significa ler a Bíblia regularmente, orar e buscar entender o que Deus está nos dizendo. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmos 119, 11. Quando conhecemos bem a palavra de Deus, fica mais fácil reconhecer quando alguém está ensinando algo errado. Encorajando uns aos outros, também precisamos ajudar uns aos outros a permanecer fortes na verdade, encorajando e apoiando uns aos outros. Assim, podemos resistir à decepção. Antes, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Hebreus 3:13. Quando nos apoiamos, somos mais fortes e menos propensos a cair em falsos ensinamentos. Buscando sabedoria de Deus, precisamos pedir a Deus por sabedoria e discernimento. Tiago 1:5 disse: porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Deus quer nos ajudar a entender a verdade e evitar a decepção. Quando oramos e pedimos a sua orientação, Ele nos dará a sabedoria que precisamos. Conhecendo como identificar falsos profetas e entendendo suas táticas, podemos nos proteger e proteger os outros contra sua enganação. Permanecer perto de Deus, estudar sua palavra e apoiar uns aos outros são maneiras essenciais de permanecer firmes na fé. Entendendo as batalhas espirituais e a preparação à guerra espiritual pode parecer um termo assustador, mas é realmente sobre manter a fé e resistir ao mal. A Bíblia nos diz que nossa luta não é apenas contra pessoas, mas contra forças espirituais do mal. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Efésios 6:12. Isso significa que precisamos estar cientes da batalha espiritual ao nosso redor e estarmos prontos para enfrentá-la com a ajuda de Deus. O papel do Espírito Santo. Um dos maiores presentes que Deus nos deu é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajuda a entender a palavra de Deus, fortalece nossa fé e nos guia a fazer as escolhas certas. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. João 14:26. O Espírito Santo é nosso ajudador na guerra espiritual, nos dando a sabedoria e a força necessárias para permanecermos firmes. Protegendo-se contra a incredulidade, é importante proteger nossos corações contra a incredulidade. Às vezes, dúvidas e medos podem surgir e nos fazer questionar nossa fé. Tende cuidado, irmãos, para que não haja em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Hebreus 3:12. Permanecendo perto de Deus e confiando em suas promessas, podemos manter nossos corações fortes e evitar os perigos da incredulidade. Permanecendo firmes na fé. Permanecer firme na fé significa não desistir, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Significa confiar em Deus e em sua palavra, não importa o que aconteça. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Efésios 6:13.
Este versículo nos encoraja a estar prontos para qualquer coisa, vestindo a armadura de Deus. A armadura de Deus é uma imagem poderosa que nos ajuda a entender como estar preparados para as batalhas espirituais. Cada peça da armadura representa algo importante em nossas vidas espirituais. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6, 14 e 17. Cada peça da armadura, verdade, justiça, evangelho da paz, fé, salvação e a palavra de Deus, nos ajuda a nos proteger e a nos fortalecer na fé. Imersão na palavra de Deus e oração. Uma das melhores maneiras de estar preparado para a guerra espiritual é mergulhar na palavra de Deus e na oração. Lendo a Bíblia regularmente e orando, permanecemos próximos de Deus e ganhamos a força necessária. Lâmpada para os meus pés é tua palavra, luz para o meu caminho. Salmos 119 e 105. Isso significa que a palavra de Deus nos ajuda a ver o caminho certo e nos mantém no caminho certo. A oração também é importante porque nos permite falar com Deus, pedir sua ajuda e receber sua orientação. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6, 7. Ao nos imergirmos na palavra de Deus e na oração, podemos permanecer fortes e preparados para qualquer batalha espiritual que enfrentarmos. O poder da comunidade. Outra parte importante de estar preparado para a guerra espiritual é fazer parte de uma comunidade de crentes. Quando nos apoiamos e encorajamos uns aos outros, nos tornamos mais fortes e consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros. E tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Hebreus 10, 24, 25. Fazer parte de uma igreja ou de um grupo pequeno nos ajuda a permanecer conectados, crescer na fé e apoiar uns aos outros em tempos de necessidade. Resistindo ao diabo. Na guerra espiritual, é importante resistir ao diabo e às suas tentações. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4, 7. Ao nos submetermos a Deus e resistirmos ao diabo, podemos superar seus planos e permanecer firmes na nossa fé. O que você precisará para suportar os tempos finais? Perseverança é fundamental na guerra espiritual. Isso significa continuar confiando em Deus e seguindo seus caminhos, mesmo quando for difícil, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Gálatas 6, 9. Ao perseverar e não desistir, podemos ver as recompensas de nossa fidelidade. Finalmente, podemos ter esperança e confiança em Cristo, sabendo que Ele já venceu a batalha contra o mal. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. Saber que Jesus venceu o mundo nos dá força e coragem para enfrentar qualquer batalha espiritual que surge em nosso caminho. Ao entender a guerra espiritual e estarmos preparados, podemos permanecer firmes em nossa fé e superar os desafios que enfrentamos. Com a ajuda de Deus, podemos resistir ao diabo, manter-nos fiéis aos ensinamentos de Cristo e encontrar esperança e confiança em Jesus. Como Jesus derrotará o anticristo? O anticristo trará grande mal e sofrimento durante seu período de poder. Ele estabelecerá um governo mundial e um sistema monetário global que forçará todos a aceitarem a marca da besta. A todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, fez que lhes fosse dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, a não ser aquele que tivesse a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Apocalipse 13, 16, 17. Isso criará um mundo onde as pessoas terão que escolher entre seguir o anticristo para poderem comprar e vender, ou recusar a marca e sofrer perseguição. A Batalha do Armagedon. O reinado do anticristo eventualmente levará a uma grande batalha conhecida como a Batalha do Armagedon. Esta será a batalha final entre as forças do bem e do mal. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Apocalipse 16, 16.
Esta batalha envolverá todas as nações do mundo unidas para lutar contra Deus, mas acabará em sua derrota. O retorno de Jesus. No meio deste tempo terrível, Jesus voltará para derrotar o Anticristo e estabelecer seu reino. O Anticristo e seus seguidores serão completamente derrotados por Jesus. Apocalipse 19:19-21 descreve seu fim e então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrear contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi capturada, e com ela o falso profeta que, em sua presença, havia realizado sinais com os quais enganou os que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Isso nos mostra que a vitória de Jesus sobre o Anticristo será completa e final. Após derrotar o Anticristo, Jesus estabelecerá seu reino, que durará para sempre. Vi também tronos, e nestes se assentaram aqueles a quem foi dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus, e dos que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam a marca na testa nem na mão. Eles voltaram a viver e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os outros mortos não voltaram a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que participa da primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem poder, mas eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Apocalipse 20:4-6. O reino de Jesus será um lugar de paz, justiça e alegria para todos os que o seguem. Saber que Jesus triunfará sobre o Anticristo nos dá grande esperança e encorajamento. Podemos estar confiantes de que, não importa o quão difíceis as coisas se tornem, Jesus está no controle e vencerá no final. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15:57. Esta vitória não é apenas para o futuro, mas também nos dá força e esperança para o presente. Permanecendo fiel até o fim. À luz da vitória definitiva de Jesus, somos encorajados a permanecer fiéis e firmes em nossa fé. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24:13. Isso significa que precisamos continuar confiando em Jesus e seguindo seus caminhos, independentemente dos desafios que enfrentamos. Saber que Jesus voltará deve moldar a forma como vivemos todos os dias. Visto que tudo será assim dissolvido, que tipo de pessoas vocês devem ser? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando ansiosamente o dia de Deus. 2 Pedro 3 de novembro de 12. Viver em expectativa do retorno de Jesus significa viver uma vida que o honra e compartilha seu amor com os outros. Compartilhando as boas novas. Enquanto aguardamos o retorno de Jesus, temos a importante tarefa de compartilhar as boas novas com os outros. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Mateus 28:19-20. Somos chamados a contar aos outros sobre Jesus para que também possam experimentar seu amor e salvação. Finalmente, podemos encontrar grande conforto nas promessas de Deus. Ele prometeu estar conosco, ajudar-nos e dar-nos vitória por meio de Jesus. Mas, em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8:37-39. Não importa o que aconteça, podemos confiar no amor de Deus e em suas promessas. Saber que Jesus Cristo já venceu nos dá esperança, coragem e felicidade. Ele já ganhou a vitória e voltará para fazer todas as coisas novas novamente. Parte 6. O que devemos vigiar nos últimos tempos. Decepções modernas. Embora o Anticristo ainda não tenha chegado, já podemos ver sinais de engano em nosso mundo hoje. Muitas falsas doutrinas e ideologias tentam nos afastar de Deus. Amados, não creiam em todo espírito,
mas provem os espíritos para ver se eles são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 1 João 4:1. Somos advertidos, amados, não acreditemos a todo espírito que fala através de um profeta autoproclamado. Em vez disso, examinemos os espíritos para ver se são de Deus, pois muitos falsos profetas e mestres têm saído pelo mundo. Isso significa que precisamos ser cuidadosos com o que acreditamos e sempre verificar se está alinhado com a palavra de Deus. Vivendo nossa fé diariamente. É importante viver nossa fé todos os dias, não apenas aos domingos ou em ocasiões especiais. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses 3:17. Isso significa que tudo o que fazemos deve refletir nosso amor por Deus e nosso compromisso em segui-lo. Sendo vigilantes e discernentes. Em um mundo cheio de mensagens misturadas e ensinos falsos, precisamos ser vigilantes e discernentes. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Ao renovar nossas mentes através da palavra de Deus, podemos entender melhor a sua vontade e evitar sermos enganados. Orando por força e orientação. A oração é uma ferramenta poderosa que nos ajuda a manter a conexão com Deus e a receber sua força e orientação. Não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4:6-7. Ao orarmos regularmente, podemos encontrar paz e força em Deus. Compartilhando o Evangelho. Enquanto nos preparamos para o retorno de Jesus, é importante compartilhar o Evangelho com os outros. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Compartilhar as boas novas de Jesus ajuda os outros a encontrar esperança e salvação. Confiando nas promessas de Deus. Devemos confiar nas promessas de Deus, não importa o que aconteça. Podemos contar com sua fidelidade. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Hebreus 10:23. Confiando em Deus, podemos enfrentar qualquer desafio com confiança e esperança. Entendendo o papel do Anticristo. Agora vamos examinar algumas figuras históricas da Bíblia que fizeram o mal, para entender como o Anticristo será ainda pior. História do Faraó. O Faraó, rei do Egito, recusou-se a libertar os israelitas e lhes causou grande sofrimento. Depois Moisés e Arão foram ter com o Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas o Faraó disse: quem é o Senhor, para que eu ouça a sua voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Êxodo 5:1-2. A história do Faraó serve como uma narrativa sobre o poder, a rebeldia contra a vontade divina e as consequências resultantes. Quando olhamos para a história do Anticristo, que é visto como uma oposição a Cristo e ao que ele ensina, essa narrativa destaca um exemplo clássico de rebeldia contra o poder de Deus. Reflete o papel que o Anticristo desempenhará nos últimos dias do mundo. O Faraó, em sua recusa em reconhecer o Deus de Israel e libertar os israelitas, mostra como uma pessoa poderosa na terra desafia o poder de Deus. Sua pergunta: quem é o Senhor, para que eu ouça a sua voz e deixe ir Israel, demonstra uma forte recusa em ouvir ou ceder, semelhante à arrogância frequentemente associada ao Anticristo. Apesar de ver muitos sinais e desastres enviados por Deus, a recusa do Faraó em mudar de opinião é como a negação firme do Anticristo do que é verdadeiro e bom. Assim como o Faraó age como se fosse um Deus e se recusa a seguir o verdadeiro Deus, o Anticristo é mostrado como alguém que deseja ser adorado e afirma ser divino, afastando as pessoas de adorar corretamente a Deus. As pragas que caíram sobre o Egito como resultado da teimosia do Faraó podem ser vistas como uma representação do caos e do sofrimento profetizados para ocorrer durante o reinado do Anticristo. Ambos os personagens desafiam Deus, causando uma série de eventos desastrosos para mostrar a força e a autoridade de Deus.
No entanto, essas histórias também nos ensinam sobre a bondade e paciência de Deus, dando oportunidades para corrigir erros e buscar perdão. Essas oportunidades são recusadas pelo faraó e, como previsto, também serão pelo anticristo. A libertação dos israelitas pode ser comparada à salvação oferecida à humanidade através de Cristo, a qual o anticristo busca subestimar. Assim como Moisés, um humilde servo de Deus, lidera seu povo à liberdade, Jesus oferece libertação espiritual do pecado. Ser escravo no Egito sob o faraó é como ser escravo do pecado, do qual Jesus nos salva. Em ambas as histórias, a liberdade é alcançada através do sacrifício de Cristo e pela crença firme na promessa de Deus de nos salvar. Além disso, quando o faraó foi derrotado e os israelitas saíram do Egito, mostra-nos um exemplo inicial de como o bem vence o mal. Isso é semelhante às crenças bíblicas sobre como, no final, o bem vencerá o mal supremo conhecido como Anticristo. Essa vitória não é apenas sobre mostrar o poder supremo de Deus, mas também oferece esperança às pessoas que estão sendo maltratadas ou tentadas a fazer o mal, enviando a mensagem de que nenhum poder na terra ou além dela pode parar o plano de Deus para nos salvar. A história do faraó oferece uma lente única para entender o papel do Anticristo. Ambos os personagens vão contra a vontade de Deus, levando a dor e dano. No entanto, sua rebeldia apenas faz com que a força, a bondade e a justiça de Deus se destaquem mais. Essas histórias nos lembram de não sermos orgulhosos demais e de lembrar o quanto é importante ter fé, ser humilde e seguir a vontade de Deus. No final, elas visam fortalecer nossa crença de que Deus sempre vencerá qualquer tipo de mal ou engano. História de Judas Iscariotes. E então a Judas Iscariotes, que traiu Jesus por 30 peças de prata. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse: "Que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei?" E eles lhe pesaram 30 peças de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. Mateus 26, 14, 16. Na história de Judas Iscariotes, encontramos uma poderosa, mas sombria, visão da traição e dos aspectos mais sombrios da natureza humana. Essa história tem um grande impacto, ajudando-nos a entender a decepção do Anticristo, um personagem que representa a maior traição e está contra tudo o que é bom e sagrado. Judas foi um dos 12 discípulos de Jesus, escolhido para segui-lo de perto, aprender com ele e espalhar seus ensinamentos. No entanto, em um dramático giro dos acontecimentos, Judas concordou em trair Jesus por 30 peças de prata. Esse ato de traição por alguém que estava no círculo íntimo de Jesus é chocante e doloroso, mas é nesse próprio ato que podemos traçar semelhanças com o papel do Anticristo. Através da história de Judas, entendemos que o papel do Anticristo vai além de um inimigo comum. Assim como Judas, o Anticristo parecerá uma boa pessoa, mas acabará enganando muitas pessoas com uma grande traição. A traição de Judas não foi apenas um ato pessoal contra Jesus, mas um símbolo de deslealdade suprema e de afastamento da verdade de Deus. Da mesma forma, o Anticristo não lutará diretamente contra Cristo, em vez disso, ele se infiltrará e corromperá as crenças e valores fundamentais que os seguidores de Cristo prezam. No entanto, é importante lembrar que a história de Judas e a profecia do Anticristo servem não apenas como advertências, mas também como chamados à vigilância e fidelidade. Elas nos ajudam a discernir aqueles que nos levam pelo caminho errado e a manter nossa fé firme, mesmo diante da decepção e traição. Em essência, a traição de Judas Iscariotes representa a capacidade humana de engano e deslealdade, qualidades que serão personificadas em grande escala pelo Anticristo. Compreendendo a história de Judas, podemos nos preparar melhor para os desafios à nossa fé e valores, garantindo que permaneçamos alertas e fiéis, rejeitando as promessas falsas e mantendo-nos firmes em nossas crenças. Caim, Faraó e Judas fizeram coisas terríveis, mas o Anticristo causará ainda mais dano. Ele tentará mudar tempos e leis e consumir os santos. Sobre o Altíssimo, conforme lemos em Daniel 7:2, ser vigilante e leal a Deus é importante durante os tempos finais. Vamos orar. Pai Celestial, agradecemos por seu amor e pelo dom de seu Filho Jesus Cristo, através de quem temos a esperança da vida eterna. Senhor, nestes tempos de incerteza e aparente caos, buscamos sua sabedoria e discernimento. Pai, reconhecemos que sua palavra nos adverte sobre um tempo em que o Anticristo virá.
trazendo engano e levando muitos para longe da verdade. Ao observarmos os sinais ao nosso redor, parece que o mundo está, de fato, se preparando para a chegada dele. Ajude-nos a compreender esses sinais, não com medo, mas com um coração pronto para confiar em seu plano perfeito. Senhor, você nos disse em sua palavra que surgirão falsos profetas, realizando grandes sinais e maravilhas para enganar até os eleitos, se possível. Vemos o surgimento de falsos ensinamentos e práticas enganosas que afastam as pessoas da verdade do Evangelho. Conceda-nos o discernimento para reconhecer essas falsidades e a coragem para permanecer firmes na nossa fé. Equipe-nos com o conhecimento de sua palavra para que não sejamos facilmente levados por doutrinas que contradizem sua verdade. Pai, sabemos que o espírito do anticristo já está agindo no mundo, conforme declarado em 1 João 4:3. Esse espírito se manifesta de várias formas, como a promoção da imoralidade, a rejeição de seus mandamentos e a aceitação generalizada do pecado como normal. Ajude-nos a permanecer firmes em nossas convicções, agarrando-nos ao que é bom e rejeitando o que é mal. Que possamos ser luzes neste mundo escuro, refletindo seu amor e verdade para aqueles ao nosso redor. Senhor, oramos por nossos líderes e aqueles em autoridade, pois eles desempenham um papel significativo na formação da cultura e da direção das nossas nações. Conceda-lhes sabedoria e integridade para tomar decisões que te honrem, proteja-os da influência do inimigo e os guie para políticas que defendam a justiça e a retidão. À medida que testemunhamos a crescente aceitação da impiedade e da decadência moral, dê-nos a ousadia de falar contra essas tendências e de defender sua verdade em todos os canais de influência. Pai, sua palavra também nos adverte sobre a perseguição que virá sobre os crentes durante o reinado do Anticristo. Enquanto nos preparamos para os tempos finais, ajude-nos a construir nossa fé em Ti. Lembre-nos de que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Revista-nos com toda a armadura de Deus para que possamos manter nossa posição diante dos desafios. Senhor, entregamos a Ti a Igreja, o corpo de Cristo que se estende por todo o globo. Una-nos em propósito e missão para que possamos apoiar e encorajar uns aos outros enquanto enfrentamos esses tempos desafiadores. Ajude-nos a ser vigilantes, sempre observando e orando, para que não caiamos em tentação. Que nossas comunidades de fé sejam lugares de refúgio e força, onde Sua palavra seja pregada com ousadia e sem compromissos. Também oramos por aqueles que estão perdidos e ainda não chegaram ao conhecimento salvador de Jesus Cristo. Nestes tempos de grande engano, abra seus olhos para a verdade, amoleça seus corações e os atraia para si. Use-nos como instrumentos de Sua graça, compartilhando as boas novas do Evangelho com compaixão e urgência. Que nossas vidas sejam um testemunho do Seu poder transformador. Pai Celestial, ao vermos os sinais dos tempos, somos lembrados de Sua promessa de que Jesus retornará para estabelecer Seu reino de justiça e paz. Até que esse dia chegue, ajude-nos a permanecer fiéis e vigilantes, preenchendo-nos com Seu Espírito Santo, guiando-nos em toda a verdade e nos capacitando a viver vidas que Te glorifiquem. Agradecemos, Senhor, pela certeza de que, não importa quão escuro o mundo possa se tornar, Sua luz sempre brilhará mais forte. Você é nosso refúgio e força, sempre presente na tribulação. Colocamos nossa confiança em Ti, sabendo que o Senhor está no controle e que Seus planos são para o nosso bem. Em nome de Jesus, oramos. Amém.